Que a paz de Jesus esteja conosco, nos nossos corações. Nós gostaríamos de conversar um pouquinho hoje sobre a natureza e a essência desse trabalho, que é um trabalho que começa não hoje, né? Porque quando nós pensamos nessa busca pela cura dos males do espírito, talvez isso nos passe a impressão de que isso começa com a doutrina espírita, com os trabalhos de desobsessão. E isso não é fato, né? Nós temos relatos já nas antigas escrituras, no Antigo Testamento, de que muitas pessoas já buscavam os profetas em busca de orientação, em busca de auxílio. Mas isso se torna muito mais claro quando nós conseguimos acompanhar os episódios daquelas pessoas que buscavam Jesus, né? E buscavam Jesus de muitas formas, né? Algumas pessoas buscavam Jesus pelos seus problemas físicos, algumas eram paralíticas, outros eram cegos, surdos, mudos. Haviam aqueles que tinham os problemas de pele tão comuns naquela época, que eram tratados todos como lepra, né? Mas também chama a atenção da quantidade de pessoas que buscava Jesus em busca da cura para os males do espírito. E algumas dessas passagens nos falam, por exemplo, como daquele pai que, muito aflito, traz o seu filho jovem e pede a Jesus que, por favor, que cure o filho, porque o filho sofria muito e às vezes caía, às vezes na água, às vezes no fogo. E Jesus, vendo aquela figura paterna que amava tanto aquele filho, se toma de compaixão, olha para o bebê, para o menino e diz: deixa-o, falando a um espírito que acompanhava aquele jovem, e nos mostrando dessa forma que os processos obsessivos já aconteciam naquela ocasião, naqueles tempos. E Jesus cura aquele jovem, mas Jesus faz muitas outras curas. Tanto que muitas vezes nós ouvimos Jesus dizendo duas frases que ressaltam muito do aspecto do entendimento de Jesus. O primeiro desses aspectos é: a tua fé te curou. E quando Jesus coloca da questão da fé, Jesus não coloca tão somente do entendimento de que crer em uma determinada religião, ter um determinado credo, é suficiente para curar algo, para curar alguém. Tanto que muitos foram aqueles que buscavam a Jesus, mas que não encontravam cura, que não conseguiam curar-se. Mas quando Jesus diz: a tua fé te curou, Jesus fala algo que nós às vezes não percebemos. O que está por detrás desse: a tua fé te curou? Por detrás disso, Jesus relata que naquela pessoa que o buscava, transparecia uma tomada de consciência e uma necessidade de mudança. E a isso a doutrina espírita coloca também no Evangelho segundo o Espiritismo, que existe a fé humana e a fé divina. Naqueles indivíduos nós encontramos as duas vertentes dessa fé. A fé humana, a da tomada de consciência, a da necessidade de uma mudança, necessidade de uma transformação, que é aquilo que João Evangelista anunciava antes de Jesus iniciar a sua tarefa no mundo, dizendo àqueles que encontrava: arrependei-vos, arrependei-vos. E nós acreditamos que arrepender-se seja tão somente olhar para nós mesmos e dizer: fiz bobagem, estou arrependido. O arrependei-vos a que se referia João o Batista se dizia a uma tomada de consciência, a uma mudança de aspecto de consciência, uma mudança de percepção de si mesmo, das suas ações, e uma vontade muito grande de mudar. Nisso, a fé humana. E a fé divina daqueles que buscavam a Jesus, sabendo que Jesus
que, segundo o que ele mesmo dizia, tudo o que eu faço, eu não faço de mim, mas o meu Pai o faz através de mim, que existe esse contato com Deus que está a toda hora ao nosso socorro, né? Então, vem a doutrina espírita, mais tarde com Kardec, e começa a esclarecer todos esses fatos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no início já com o Livro dos Espíritos, mais tarde tratando das particularidades das influências espirituais lá em O Livro dos Médiuns, falando dessa questão das influenciações. E nos coloca as opções de tratamento das obsessões, que são os trabalhos de desobsessão aos quais nós estamos inseridos. Nós aqui que estamos trabalhando também estamos em um longo processo de desobsessão. Então, nós percebemos que quando Kardec nos diz que a doutrina espírita é o Cristo redivivo, que é o Evangelho redivivo, quando nós buscamos uma casa espírita para a busca dos nossos processos, para a cura dos nossos processos obsessivos, nós também estamos buscando Jesus. Então, nós estamos aqui, antes de tudo, em busca de Jesus. Continuamos em busca de Jesus. E Jesus opera esses processos de cura não somente dentro das casas espíritas, porque eu gosto muito daquela passagem de Emmanuel, duas passagens em que ele diz as mesmas coisas. A primeira ele diz que para Jesus o templo era uma oficina e para Jesus a oficina é um templo. Isso quer dizer que qualquer pessoa que se coloque com seriedade em busca do serviço, entendendo o serviço e o trabalho como ferramenta de auxílio ao próximo, também é um servidor do Cristo. Esse se coloca nos consultórios médicos, nos consultórios psiquiátricos, nos consultórios da psicologia, nas demais correntes religiosas, porque Jesus dizia, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei, basta que alguém se coloque em serviço de Jesus, para que o trabalho se faça verdadeiramente através de Jesus. Nós buscamos a casa espírita e começamos a entender da influência dos espíritos, que pode ser tanto negativa, perniciosa nos processos obsessivos, quanto pode ser benéfica através dos processos de auxílio da espiritualidade. E quando falamos em processos de influenciação, nós às vezes percebemos tão somente a influenciação dos espíritos obsessores, esquecendo da influenciação dos bons espíritos, que é uma coisa que é muito importante e nós não percebemos isso. Nós às vezes nos desesperamos porque nos vemos influenciados negativamente, nós sentimos todas as consequências negativas dessas influências e julgamos que nós estejamos sozinhos, à mercê dos espíritos obsessores, quando isso não é verdade. Além dos espíritos que desejam mal, existem muitos mais espíritos bondosos, espíritos trabalhadores, espíritos abnegados ao nosso redor, nos influenciando, nos trazendo as suas inspirações e também intuições, e nós muito pouco percebemos isso. E aí, às vezes, nós cometemos um erro, que é o de achar que nos basta adentrar a uma corrente religiosa para que todos os nossos problemas sejam resolvidos. Kardec trata disso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai nos colocar o seguinte, capítulo 20. Vou ler para que não se perca nenhuma palavra do que dizem os Espíritos a respeito disso. De que serve crer nos Espíritos, se essa crença não vos torna melhores, mais indulgentes, mais benevolentes e mais humildes? Se ela não vos torna mais pacientes nas aflições, mais resignados à vontade de Deus? De que serve crer se essa crença não vos faz recuar diante da ideia de fazer o mal, mesmo com o pensamento? Se ela não vos torna melhores para com o próximo, menos egoístas,
menos orgulhosos e menos vaidosos. E nessa colocação dos espíritos, através de Kardec, nós encontramos a segunda observação que Jesus fazia aos que o buscavam no processo de cura. Primeiro, a tua fé te curou. Fé humana e fé divina. O segundo é, vai e não tornes a pecar, para que não te suceda pior. Porque nós conhecemos dos evangelhos de que muitas pessoas que foram curadas por Jesus, mais tarde adoeceram, pioraram, vieram a desencarnar daqueles males. Algumas pessoas que buscavam Jesus em busca da cura dos processos obsessivos, mais tarde tiveram processos obsessivos ainda mais ferrenhos. Então, quando Jesus diz, vai e não tornes a pecar, o que vem a ser esse não tornes a pecar? Mudança de atitude, mudança de percepção, mudança de vida, mudança de sentimento, buscar um novo foco que era colocado por Jesus. E esse é o verdadeiro processo do trabalho de desobsessão. Porque nós podemos adentrar ao trabalho, passar uma vez pelo trabalho, nos sentirmos melhores, irmos para a nossa casa e depois, como muito acontece, voltarmos meses depois, anos depois, com o mesmo processo obsessivo. E muitas vezes nós até dizemos, eu vou trocar de casa espírita porque aquela casa espírita lá é muito fraca, não resolve. Porque talvez a gente busque a solução para esse processo em algo que é fora de nós. Quando o processo de desobsessão é um processo que começa dentro de nós. Então, isso que dizia Jesus, vai e não tornes a pecar, é exatamente isso que dizem os Espíritos em Evangelho segundo o Espiritismo. Nos coloca essa necessidade de uma nova percepção, de nós entendermos, se nós estamos buscando a Jesus, para que nós estamos buscando a Jesus? Nós estamos buscando a Jesus num processo de cura somente dos efeitos, somente das consequências? E aí recordamos que alguém certa vez disse que isso é mais ou menos como espantar as moscas sem curar as feridas. Né? E aí Kardec dá o caminho verdadeiro para a cura do processo obsessivo. Ele vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. O que é que tem a ver, fora da caridade não há salvação, com o nosso processo de cura espiritual, com a cura das desobsessões? Eu vou ler mais um pedacinho aqui. Isso está na Revista Espírita de 1868, dezembro. Kardec vai dizer o seguinte, ele faz análise de dois tipos de caridade, né? A caridade é aquela que se faz através do campo das doações, que é a caridade beneficente, e a caridade benevolente. A caridade beneficente, como diz Kardec, é aquela que não está ao alcance de todos, porque talvez dependa de uma sorte maior de recursos, que nem todo mundo tem. Mas aí Kardec vai se referir à caridade benevolente. E ele diz o seguinte, o que é preciso, então, para praticar a caridade benevolente? Essa está ao alcance de todo mundo. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo a si mesmo, tanto quanto a si, se amar o próximo como a si mesmo, tanto quanto a si, amar-se-o-á muito. Agir-se-á para com outrem como se quereria que os outros agissem para conosco. Não se quererá nem se fará mal a ninguém, porque não quereríamos que não o fizessem. Amar ao próximo é, pois, abjurar de todo sentimento de ódio, de toda animosidade, de todo rancor, de toda inveja, de todo ciúme, de toda vingança. Numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar os inimigos, retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições dos semelhantes e não procurar o argueiro no olho do vizinho.
quando não se vê a trave no próprio olho. É esconder ou desculpar as faltas alheias, em vez de se comprazer em pô-las em relevo, por espírito de maledicência. É ainda não se fazer valer à custa dos outros, não procurar esmagar a ninguém sob o peso da sua superioridade, não desprezar ninguém pelo orgulho. Eis a verdadeira caridade benevolente, a caridade prática, sem a qual a caridade é palavra vã. E é a caridade do verdadeiro espírita, como do verdadeiro cristão. E esse é o processo de cura das obsessões. Por que esse é o processo de cura das obsessões? Porque Kardec vai ter a sorte de analisar no Livro dos Médiuns o seguinte: assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. Ou seja, curando-se a causa, cura-se também o acesso dos maus espíritos. E quando se fala em imperfeição moral, a gente pode entender de várias formas, né, essa imperfeição moral. Os vícios físicos, os vícios das atitudes, do falar mal, do criticar, né? A questão do orgulho e da vaidade, o sentimento de superioridade, as mágoas, aquele sentimento que fica sempre doente e preso da gente mesmo, né? Vingança, sentimento de vingança, egoísmo. Então, toda essa descrição que Kardec nos dá sobre a caridade é em si um antídoto para os processos obsessivos. Porque o que acontece? O Divaldo Franco, saudoso, ele dizia que num processo obsessivo, sempre que nós nos aproximamos da luz, ou uma ou outra coisa acontece. Ou quando nós nos aproximamos da luz e nos iluminamos, nós iluminamos aqueles espíritos que se aproximam de nós, que estão conosco também, ou aqueles que não querem se iluminar acabam por fugir. E a esses o tempo trará as respostas e as oportunidades de autoiluminação também. Então, nós buscamos a Jesus e nós não podemos encontrar processo de cura em Jesus senão na prática daquilo que Jesus coloca. É claro que tudo isso que Kardec coloca talvez seja um estágio bastante acima do nosso. Mas a gente não pode esquecer daquilo que Kardec dizia, que o verdadeiro espírita é aquele que tenta hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que o hoje, vencendo a cada dia as suas imperfeições, um pouquinho por dia. E o Emmanuel dizia para Chico, caminhar sempre, constantemente, seja 1 centímetro, mas caminhar sempre. Esse é o sentido. Obrigado pelas compreensões, pela atenção. Nós vamos agora, agradecendo a Deus pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, nos colocarmos ao seu dispor, a dispor de Jesus e dos bons espíritos, para que encontrem em nós os recursos necessários para nos auxiliar nos processos difíceis que nós estamos vivenciando. Senhor Jesus, nesse instante, queremos abrir-te o nosso coração e te pedir que estejas conosco, que nos abençoes, que possas nos influenciar através das inspirações, para que nós possamos nos tornar melhores e mais receptivos. Que a tua paz permaneça conosco, agora e sempre. Nós vamos agora ao trabalho de passes. Muita paz a todos nós.